Bem-vindo a todos ao nosso vídeo tutorial ou vídeo explicativo de como utilizar o Origin para fazer ajustes não lineares, onde a gente vai ver desde como organizar os dados, as tabelas, as variáveis e gerar o gráfico e por fim criar grupos para que se possa ajustar os seus modelos, certo? Então aqui vocês geralmente vão ter o Origin aberto, começa com uma coluna X e Y e com os projetos aqui do lado, os livros e os gráficos que vão sendo gerados. Nesse caso só temos o livro 1. Então minha ideia é trazer para vocês um ajuste de 3 conjuntos de dados de isotérmos em diferentes temperaturas para os modelos de Freundlich e Langmuir, ok? Para isso, vamos então adicionar novas colunas aqui e vamos selecionar as 3 colunas. Essa aqui não tem necessidade e vamos colocar como X, ok? Por quê? A concentração e equilíbrio varia com a capacidade de absorção e equilíbrio em diferentes conjuntos de temperatura. Pode-se usar esse botão ou, dando com direito, tem Set As e pode escolher para X, tá? Vamos pegar os dados aqui. E esses dados são meramente simulados, tá? Eles não têm origem experimental. E esses dados então aqui vão estar aparecendo com valores que vão de 0 até um valor determinado de capacidade e equilíbrio. Então vamos adicionar nossas variáveis independentes, nesse caso a concentração, e dependentes, que é a capacidade. Então normalmente tem que ser, você pode adicionar o subscrito, tá? Perdão. Normalmente essa opção não vai estar ativada, tá? Então para que vocês possam ativar, clique no botão direito e põe em texto rico, tá? Quando ativa texto rico, eu vou desativar, ela não deixa a gente fazer subscrito ou sobrescrito, ok? Fica trancada essa opção. Porém, aqui já nos ativa e podemos escolher o e baixar ele, certo? A unidade dele é miligramas por litro em -1 e a capacidade é o QE e que vai ser miligramas por grama na -1. Ok. Em comentários a gente adiciona o conjunto de temperatura que pertence. Então 25 graus, esse aqui. E podemos copiar e colar as nossas configurações de cabeçalho da nossa tabela. E para cá vamos mudar, então é 35 e por fim 45, certo? Depois disso nós vamos escolher nossa tabela toda, vamos bem abaixo, tem criar os gráficos de pontos. Ok, eu não vou falar muito de configuração, talvez no final um pouquinho, mas esse aqui é os nossos dados, não são nem um pouco bonitinhos, eles não apresentam 100% a tendência do Langmuir, porque não chegaram no equilíbrio, certo? E agora a gente quer ajustar os nossos modelos. Então nós vamos em Fitting, Non-Linear Curve Fit e abrir o diálogo. Quando abrimos o diálogo, vamos ter várias opções. Dentro dessas opções, temos então Origin Basic Functions. No Origin Basic Functions, nessa grupo aqui, nessa categoria, fica todas as categorias que já estão naturalmente no software, ok? Elas variam de acordo com a versão e de acordo com a sua natureza ou aplicação. Porém, bem abaixo nós temos já algumas seções, como seção da distorção, tá? Isotérmos da distorção, que foi eu que criei. Então se a gente dá uma olhadinha, vai ter, por exemplo, função de Langmuir modificado e uma outra função que eu não dei nome, ok? Então vamos criar uma nova para esse caso e vai nos perguntar que nome que a gente quer botar. Vocês podem colocar isotérmos, então, por exemplo, isotérmos, ok? Isso serve mais para configuração, né, e se organizar.
Função, vamos adicionar uma nova função. Como eu já tenho o Langmuir, se eu botar Langmuir, ele vai dizer que eu já tenho a função. Então, vamos dar um nome diferente. Langmuir, vou botar como exemplo, ok? Aqui dá para botar um nome, certo? Descrição, daqui que é, então, representa o modelo de Langmuir. Isso aqui não tem necessidade, é opcional. Explícito e implícito, então se a função é separada em x e y, ela é explícita. Se y não pode ser separado, ela é implícita. Então o Langmuir é explícito. Vamos fazer com a expressão tradicional do OR, da seguida. Variável independente é x e y, que são as colunas, tá? Os parâmetros. Nós temos capacidade máxima de Langmuir e a constante de Langmuir, que é a constante de equilíbrio. Não vamos ter parâmetros derivados, mas parâmetros derivados são aqueles calculados em cima dos parâmetros obtidos. Constantes também não temos, mas exemplo é constante da gravitação. Continuamos aqui e, bom, aqui vamos poder organizar nossos parâmetros. Então, a capacidade, a unidade é miligrama por grama. A constante de equilíbrio é litro por miligrama. O significado, tudo é opcional aqui, tá? Mas é para vocês terem ideia do que pode ou não fazer. Então, capacidade máxima de adsorção, constante de equilíbrio, certo? Perfeito. Como os valores vão variar, nós não vamos marcar fixo, tá? E o valor inicial é o chute inicial. Tem diferentes maneiras de regular isso aqui, tá? Tem algumas maneiras mais novas que eu não vou trazer nesse vídeo, vou fazer de maneira mais arcaica, digamos assim, que a gente vai escolher um valor, tá? Então, esse valor da capacidade máxima, ele vai ser o máximo valor mais perto ou o valor mais alto que tu tem nos teus dados. Nesse caso aqui, 71 é o valor mais alto. Então a gente pode botar por 100, tá? E KL normalmente fica 1 vezes 10 na menos 2 vezes 10 na menos 3. Então dá pra botar 1e na menos 3 e já tá beleza. Função. Essa é a parte onde muita gente tem dificuldade de traduzir a função diretamente pro software, né? Então o jeito mais certo é a gente fazer uma tradução rápida aqui, que é fazer, então, lembrar da função é que E igual a QM vezes a KL vezes concentração, tudo isso dividido por 1 mais KL vezes C, certo? Então, como que a gente traduz isso? Para traduzir, é bem simples. Primeiro que QE vai virar Y, certo? QM vai continuar QM. A multiplicação vira um asterisco. KL, a gente também já declarou o KL lá. O CE vai virar X. A divisão, certo? Essa divisão vira uma barra. Os parênteses são colocados da mesma maneira. Abrimos 1 mais KL e a multiplicação asterisco novamente vezes x, ok? E fechamos os parênteses. Então é assim que se traduz a função original, ok? Certo? Então, nessa opção aqui, corpo de função, nós vamos colocar QM vezes KL vezes x dividido por 1 mais KL vezes x, ok? E é possível testar, tá? Aqui o valor teste de 1 vai dar 0.0999.
Outra opção também é colocar um conjunto de parênteses na parte superior da equação para garantir que não esteja nenhum erro de interpretação do computador. Não vamos ter constantes, vamos prosseguir, ok? Aqui é possível dar valores iniciais, como eu estava comentando, para dizer para KL ou QM. Então é possível usar outras opções, mas vamos deixar por assim nesse vídeo. Aqui são restrições, tá? É possível botar restrições, mas normalmente não se utiliza nesse caso de Langmuir. Para outros modelos é necessário, mas em resumo é o seguinte: aqui está dizendo que o teu conjunto inferior tem que ser menor ou igual, e daí tu pode escolher, por exemplo, menor ou igual e menor ou igual, tá? Por que isso é útil? Isso ajuda o algoritmo do software a identificar mais rapidamente as regiões, e alguns modelos têm restrições, tá? Aqui não tem problema, ele vai se achar tranquilamente. E quando tem parâmetros derivados para botar equações para calcular. E por fim terminamos. Ok. Então agora nós vamos ter aqui já um gráfico gerado dos residuais. O ajuste não foi feito ainda. Aqui tem a interação do algoritmo. Levenberg Marquardt é o recomendado. E vamos recordar que nesse caso nós temos, vou puxar para cá, vários grupos de dados. Então, se a gente olhar, nossos dados não foram carregados aqui, só os em vermelho, que são correspondentes provavelmente ao de 25, que é os quadrados. Porém, quando se tem mais conjuntos de dados e se deseja ajustar tudo, nós vamos em seleção de dados e temos essa setinha onde dá para escolher todos os plots ativos. Então ele vai escolher todos eles, 25, o 35 e o 45. Em Fitted Curves nós temos algumas opções, mas é só para mostrar os resultados de ajuste. Encontrar XY não tem necessidade. Aqui em avançado dá para escolher algumas outras opções, como o valor de R, o desvio padrão ou a raiz do mínimo quadrado do ajuste. E a saída tem algumas outras opções, mas nenhuma muito relevante para nós, tá? Aí agora a gente tem duas opções: pode fazer o ajuste um por um, o ajuste de todos, ou simplesmente apertar em Fit e esperar ele calcular, ok? Então aqui já saiu o nosso resultado, tá? Essa tabelinha, tabela com ajustes, então 80, 95, 102, e aqui nós vamos ter a nossa legenda, né? Então, o que eu gosto de fazer por natureza de ajuste? Primeiro, se essa tabela eu já vou deixar de lado, embora a gente tenha interesse nela. E a legenda, normalmente eu faço com que o modelo tenha a mesma cor. Para isso eu seleciono o modelo, a linha do modelo, aumento geralmente para 1.5 e vou mudar para uma cor só. Por quê? Porque com uma cor só a gente pode representar a legenda com uma palavra só, tá? Então damos 2 cliques aqui e podemos apagar até esse barra L4 e vamos escrever Langmuir, ok? Então automaticamente já temos essa opção. Eu gosto de ativar esse efeito não para desabilitar, ativar o anti-serralhante, ok? O gráfico vai ficar mais bonito. E por fim, e configurações, eu gosto de diminuir tudo pela metade. Então menos 10 nós vamos botar para menos 5, e o outro que é menos 10 também menos 5 para o eixo XY. E por fim eu gosto de onde que tá, fechar, né? Então o topo mostrar as linhas e as marcações, e na direita que não vem por padrão, ok? Então assim a gente tem o nosso gráfico fechado. Essa tabela aqui a gente pode dar 2 cliques nela com o esquerdo e ela vai vir para essa opção, ok? E aqui a gente pode ver como a capacidade está aumentando com a temperatura, o valor predito também tem que aumentar. E o KL ele está correlacionado com a afinidade, né?
Então ele também tem que ir aumentando, tá? Então aqui os valores diminuíram, então tem uma certa inconsistência, tá? Porque não é o melhor de todos, né? E o R quadrado, embora tenha dado alto, tem essas pequenas diferenças que podem gerar na incertidão de quanto na certeza do modelo, certo? Beleza. Outro jeito de acessar as configurações de ajuste é esta opção aqui, fit não linear 1, e aqui vai ter então os ajustes, os testes estatísticos, as outras opções que a gente escolheu, R quadrado ajustado, raiz do mínimo quadrado e assim por diante, tá? Aqui também vai ter os ajustes de cada curva, os plots residuais, e todos esses é possível dar 2 cliques que vai estar tudo pronto. Então aqui vai estar variando o residual com a variável independente, com a variável ajustada, ou seja, quanto mais longe dessa linha, foi menor o ajuste. É mais ou menos assim que você lê. Bom, e dá para retornar para o nosso gráfico, certo? Vamos fazer para Freundlich também. Então nós vamos em análise, fit, não linear, abrimos o diálogo novamente, vamos escolher lá embaixo isotermas, nova função e Freundlich exemplo, certo? Então ajusta o modelo de Freundlich. Então o modelo de Freundlich ele tem dois parâmetros, que é o KF, certo? E o N ou NF. Vamos ao seguinte, e aqui nós vamos ter então a unidade. Agora eu me perdoe, mas eu não lembro de cor 100%, então vamos deixar assim. E o N não tem unidade, certo? Então essa aqui é a constante de Freundlich. E esse aqui é expoente de Freundlich. Tá. Certo? E o modelo pode ser escrito da seguinte maneira: Q igual a KF vezes C E elevado na 1 dividido por N. Então, traduzindo, nós vamos ter Y igual a KF asterisco, abre parênteses, X, a potencialização se faz com o chapéu, ok? Chapéu, abre parênteses, 1 dividido N, com a barra na divisão, e fechamos, ok? Bem tranquilo, bem tranquilinho de fazer, tá? Então vamos voltar para o programa, e aqui nós vamos ter então KF vezes, abre os parênteses, X, o parênteses, desculpa, e mais uma vez 1 dividido N. Perfeito, tá? Valores iniciais. KF dá para deixar, geralmente ele vai diminuindo, né? Então nós vamos botar ele como 1 na menos 2, tá? E o expoente pode deixar como 1 ou 0.5 para dar o inicial de ser uma raiz. Okay? Então deu 0.01, que é um valor muito pequeno, então vou botar como 1 aqui, certo? Tá dando 1. Vamos continuar. E aqui a gente vai botando o seguinte até terminar. Vamos em seleções de dados, escolhemos todos eles e vamos fazer o ajuste, ok? Então foi ajustado o modelo de Freundlich também. Vou botar aqui a tabelinha pro lado. Vou fazer a mesma coisa, vou escolher uma das linhas aqui, 1.5, e vamos colocar uma outra cor, vou botar laranja, ok?
Então, e aqui dei uma olhada que ele regenera, né? Ele reescreve as outras legendas que a gente já tinha, mas é só apagar e botar junto aqui, Freundlich. Ok, perfeito. Então, nesse momento a gente tem os dois modelos ajustados. Poderia se mudar os formatos dos pontos, né? Então, vou dar 2 cliques aqui neles. Perdão. Vamos ver se ele vai selecionar corretamente. Agora sim. E aqui vocês podem escolher se querem que ele avance ou não, se ele tem incremento, que ele vá mudando de acordo com o grupo. Vou botar como não. Todos eles vão virar quadradinhos, tá? E a cor também dá para escolher diretamente pelo sistema aqui de conjuntos, tá? Então tem vários conjuntinhos aqui também. Vamos colocar esse aqui. Pronto. Esse coincide com o modelo do Freundlich, mas não tem problema. Mudamos para preto. Aí. Então agora a gente consegue ver que o modelo do Langmuir está mais chegando mais perto, e o do Freundlich passa um pouquinho por cima, sendo que a tendência inicial deles são diferentes, tá? Do meu ponto de vista, o modelo do Langmuir ainda reflete melhor, embora os dados não sejam os melhores. Lembrando que as tabelas sempre tem que ficar fora na parte cinza, porque se vocês copiarem esse gráfico para colocar no Word, ela vai capturar a tabela, tá? Então a tabela fica fora. E aqui também podemos verificar que teve bons ajustes de 0,98, certo? Mas visualmente a gente sabe que a tendência foi totalmente diferente no início, ok? Então é isso. Por fim, a gente revisou como organizar dados, tabelas, criar grupos, colocar os modelos e fazer os ajustes, certo? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.